Mas eu começo dizendo uma frase: eu não existo. Eu começo a nossa reflexão para chegar em um determinado entendimento da vontade de Deus. Eu começo dizendo: eu não existo. Essa frase, eu não existo, é parte de uma entrevista que um ator, um comediante muito famoso de Hollywood, ele deu uma entrevista e falou várias coisas, das quais eu vou tentar reproduzir a você. E das falas dele, o que mais me chamou a atenção foi ele dizer, com convicção, dizer: eu não existo. E ele continua falando que a pessoa, aquela imagem, aquela figura que os telespectadores viam dele, aquela figura, aquela imagem, que aqueles que assistiam os seus shows, as suas apresentações, os seus filmes, que aquela pessoa que estava ali, que aquela pessoa não existia, não era ele de verdade. E que ele tinha, durante muitos anos da vida dele, que ele tinha criado um personagem, ele tinha criado uma figura de uma pessoa livre, de uma pessoa desprendida, de uma pessoa totalmente de bem com a vida. E essa imagem que ele criou, essa figura, esse personagem que ele criou, assim ele fez para que, da mesma forma que ele bancava ser uma pessoa livre, desprendida, ele queria que aqueles que estavam em volta dele também se sentissem livres, desprendidos, livres da preocupação, livres das dificuldades. Então ele criou aquele personagem, livre, desprendido, para que aqueles que estavam à sua volta se sentissem bem. Mas que aquele personagem, aquelas atitudes, aquela representação, na verdade não era ele, não era ele ali, era um personagem, uma figura que ele idealizou, mas não era ele em sua essência, não era ele em sua essência. Num resumo, é mais ou menos assim, ele quis dizer: o eu que as pessoas veem não é o eu que realmente sou. O eu que as pessoas veem não é o eu que realmente sou. E irmãos, essa fala desse ator, essa fala desse comediante, não é algo que aconteceu ou que acontece só com ele. É algo muito comum acontecer em diversos ambientes, no ambiente religioso, dentro da igreja, no ambiente familiar, no ambiente corporativo das empresas, no ambiente escolar. É muito fácil, é muito sutil, é muito imperceptível você atravessar essa linha de você incorporar ações, atitudes, representações que não correspondem em você de verdade. E isso acontece às vezes na preocupação de atender às expectativas de terceiros ao seu respeito. Então, acontece que fulano ou ciclano, ou a família, ou alguém muito próximo, cria uma expectativa a respeito de você, e você começa a incorporar aquela expectativa da pessoa, para não chatear, para não aborrecer, para
enfim, várias coisas que você imagina que se você não fizer, possa acontecer. E aquilo vai fazendo com que você vai deixando de ser você, e você vai viver numa construção de uma pessoa que não é você de verdade, que é você atendendo a expectativas de terceiros. Então acaba no final sendo o eu que as pessoas veem, não é o eu que realmente eu sou. E isso é muito sufocante. Isso é massacrante para a alma de um ser humano. Isso é estar vivo por fora, mas por dentro estar morto. E um dos sintomas que você percebe que isso está acontecendo com você, é que quando você está sozinho, quando se fecha a porta do quarto, quando se apaga a luz do seu quarto, quando você coloca a cabeça sobre o seu travesseiro e você se vê em uma confusão mental, uma confusão dos sentimentos, em uma perturbação, da qual você não sabe a origem do porquê aquele turbilhão de sentimentos está te atravessando. Às vezes, nós permitimos que isso aconteça em nossas vidas, por causa da busca pela aceitação em determinado grupo, ou pela busca da aceitação da família, ou de exigências da família, ou pelo medo da rejeição, de ser rejeitado. Se eu não proceder disso, dessa forma, daquilo outro, eu posso ser rejeitado em algum aspecto, ou medo de estar sozinho, isolado, e a pessoa vai acabando inconscientemente, até que involuntariamente vai deixando se incorporar em sua vida as expectativas de terceiro, e a vida que ela vive não é ela vivendo, é um personagem. O eu que as pessoas veem não é o eu que realmente sou. É nesse sentido que muitos andam em trevas. É nesse sentido que muitos andam nas sombras. É nesse sentido que a escuridão, de forma tenebrosa, toma conta do interior de muitas pessoas. Quando na verdade, irmãos, preste bem atenção, você foi chamado para andar na luz. Você foi chamado para ser filho da luz. Com você não combina a escuridão. Com você não combina andar onde a luz não bate, onde fica se apalpando perdido. Não, você foi chamado para ser filho da luz, para andar na luz, onde tudo pode ser visto como realmente é. Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 em diante diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, ou sejamos conscientes. Porque os que dormem, dormem de noite, e que os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios ou conscientes, nos vestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Somos chamados para viver na luz, somos chamados para ser filhos da luz.
sabendo disso, tendo fixado esse entendimento, sou filho da luz, chamado para andar na luz. Aí eu pergunto, para mim mesmo, às vezes eu me pergunto, Jonatas, você existe? Esse eu que as pessoas estão vendo é você mesmo? Você, dentro do seu coração agora, se pergunte, você existe? Ou você é uma representação das expectativas de terceiros sobre você? Se pergunte isso, medite um pouco. Jonatas, o que você está falando até agora? O que tem a ver com o Evangelho de Jesus? O que tem a ver? Irmãos, olhe para o mundo ao seu redor e você vai perceber que, na maioria das vezes, as aparências valem mais do que a verdade. Muitas das vezes, a mentira é mais aceitável do que a verdade. Muitas das vezes, a ilusão, ou se cria uma fantasia, e essa fantasia toma o lugar da realidade como ela é, e se torna mais aceitável do que a realidade. É simples. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu odeio ir em agência bancária. Eu tenho pavor de entrar em agência bancária. Tenho pavor. Por causa daquela bendita porta giratória. E eu fui um dia eu estava de folga, né? Fui bem descolado. Fui de chinelo, bermuda, né? Uma camiseta normal, né? Lisa, básica. Que por sinal eu gosto muito, não gosto de camiseta desenhada. Então é só uma cor. E fui, tinha que falar com a minha gerente lá, eu fui. Rapaz, que sufoco, irmãos. Porque, vocês sabem, vocês convivem comigo, eu tenho um monte de tatuagem, né? Que olha para mim e fala, é meio estranho esse rapaz. Mas não me conhece, ó. Aí eu fui, de boa. Irmãos, não consegui entrar. Porque eles coloquei a chave, coloquei a carteira lá na cestinha, coloquei as moedas na cestinha, aí falaram, não, é o seu cinto, eu tirei o cinto. Fiquei sem cinto na bermuda que eu estava. Fiquei segurando a calça assim. E não entrei. Eu falei, fiquei nervoso, fiquei nervoso. Falei, como eu tenho conta aqui, não tenho dinheiro, mas eu tenho conta. Só de ter conta me dá o direito de falar com o gerente, amém, irmãos? Se tem dinheiro ou não, aí é outro capítulo da história. Não entrei. Aí eu falei, beleza. Depois de uns dias, eu fui de roupa social, terno. Tinha uns ternos lá, nem sei se serve mais. Mas faz uns 4, 5 anos isso ou mais. Foi bonito. Roupa social, terno, camisa social. Aí eu já cheguei na banca. Já cheguei falando no celular e passando na roda giratória lá e entrei. Bolso cheio de moeda, chave do carro, carteira e o celular aqui, ó. Já fui entrando assim, ó. Passei na porta giratória. Eu estava bonitão. Os irmãos estão entendendo? As aparências valem muito mais do que a verdade, em muitos casos, na maioria dos casos. Pode ser o Jonatas chegando aqui, ó,
de fusquinha, teco-teco, todo enferrujado. Aí muitos vão pensar, está falido. Mas se eu chegar com uma Land Rover, alguma coisa vai pensar diferente. Opa, o que está acontecendo? Não estou falando aqui, estou falando em outros ambientes, né? Porque a aparência, ela toma o lugar da verdade em muitos dos casos, no mundo. A aparência vale muito mais do que a verdade. A mentira é mais aceitável do que a verdade, a ilusão, se cria uma ilusão, uma fantasia daquilo, e a pessoa toma aquilo por verdade, mas a realidade é outra. A realidade é outra. Então o que isso tem a ver com o Evangelho, Jonatas? Tudo isso que você está falando, pelo amor de Deus. Eu vou reforçar o que foi dito antes, o que já foi dito antes, há muitos anos atrás, por Deus através do profeta Samuel, ou Deus falando ao coração do profeta Samuel. 1 Samuel 16, versículo 7, a parte B. Você conhece esse texto. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. As pessoas olham pela aparência, julgam pela aparência, mas Deus olha o coração. Guarda isso, irmãos. Deus olha o coração. Não estou falando nenhuma novidade, mas a gente esquece isso muito fácil. Deus olha o coração. Deus não está nem aí para a nossa aparência. Se o cabelo é branco, se o cabelo é tingido, se o cabelo é alisado, se o cabelo é curto, se o cabelo é longo, se a pele é branca, se a pele é amarela, se a pele é parda, se a pele é negra, se é alto, se é baixo, se é gordinho, se é magrinho, se sei lá o que mais. Deus não está nem aí para a aparência, irmãos. Quando Ele olha para você, Ele não está vendo você aí, ou vou dar o exemplo de mim que é mais fácil. Quando Deus olha para mim agora, Ele não está vendo o Jonatas de camisa polo, calça, tênis, nada disso, cabelinho com gel. Não, Deus não está olhando isso. Ele olha para mim, Ele não olha isso. Deus olha para mim ou para você agora, o que Ele vê é o seu coração, é você por dentro. Deus olha o seu coração. Deus não olha como o homem vê. Deus olha para o coração. É essa consciência, irmãos, que nós devemos desenvolver no Evangelho de Jesus. Deus olha o coração. Essa sobriedade ou essa consciência, essa firmeza do pensamento que nós temos que desenvolver no Evangelho. Deus olha para o coração. Deus não vê como o homem vê. O olhar de Deus não está carregado de preconceitos. O olhar de Deus não está carregado de condenação, de sentenças. Vou exemplificar isso. Não trouxeram para Jesus um dia um cego de nascença? E logo os discípulos vieram perguntar a Jesus: esse cego que nasceu cego, esse homem que nasceu cego, ele está cego porque ele pecou? Ele está cego porque os pais deles, os pais dele pecaram?
Jesus falou: nem ele pecou, e nem os pais dele pecou, nem o pai nem a mãe dele pecou. Simplesmente ele nasceu cego. Em outras passagens, Jesus disse assim: olha, coisas boas acontecem na vida de pessoas ruins, e coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas. Olha para o sol, ele está brilhando sobre a cabeça de quem é justo e de quem é injusto. Lembra quando chove? A água cai e molha aqueles que são bons e que são ruins. Então, o cego, ele é cego porque ele é cego. Ele não pecou, nem o pai e a mãe dele pecou. Aí Jesus já estava ali e falou: olha, eu vou aproveitar uma coisa. Já que ele está cego, agora ele vai enxergar. Agora a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. E Jesus curou o cego. Simplesmente as coisas acontecem. Mas nós estamos muitas das vezes com aquele olhar carregado de condenação, carregado de sentença. E sabe qual que é o mal disso? É que quando o nosso olhar, nosso modo de olhar, está carregado de preconceito ou sentenças ou condenações, nós estamos empurrando as pessoas para as trevas, sem que a gente perceba. Quando nós estamos olhando com um olhar de condenação, um olhar de sentença, sentenciamos aquilo, aquela pessoa aquilo, nós estamos empurrando aquela pessoa para as trevas, para a escuridão. Tornamos aquelas pessoas, o outro, ou o nosso semelhante, ou o nosso próximo, nós estamos tornando essas pessoas seres que vão andar na marginalidade, pessoas marginais, que vão andar na marginalidade. Pessoas, e agora eu quero que você pense nisso, pessoas que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como qualquer um de nós que estamos aqui. Pessoas que Jesus morreu por eles também na cruz, como qualquer um de nós que estamos aqui. Pessoas que, como em outro momento, como nós, Jesus morreu na cruz, nos reconciliando com Deus, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Mesmo assim, Ele morreu e reconciliou o mundo com Ele. Mas às vezes, o nosso olhar preconceituoso, nosso olhar de condenação, nosso olhar que sentencia, empurra a pessoa para a escuridão, para a marginalidade. E é aí que está a perdição de muitos. Aí que está a perdição de muitos. O chamado de Deus, irmãos, para nós é: vem para a luz. Você é filho da luz. Vem andar na verdade. Vem andar na luz. Esse é o chamado de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu pergunto novamente para vocês: você existe? Se pergunte: eu existo? Ou esse eu que as pessoas estão vendo é uma representação, é uma correspondência à expectativa de terceiros? Analise.
os círculos sociais que você frequenta, as suas relações humanas do dia a dia, com as pessoas que cruzam o seu caminho, ou as pessoas que já cruzaram o seu caminho, as suas relações humanas, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, onde você andar, eu te pergunto, as suas relações humanas permitem que você seja você mesmo? Ou se nas suas relações humanas se tem uma exigência de você ser, de você alcançar, ser algo que você não é? É triste o que eu vou falar, mas se os ambientes que você faz parte e convive faz com que você não seja o que você é de verdade, o eu que as pessoas estão vendo não é o eu que realmente você é, eu lamento dizer, você anda em trevas, você ainda não está andando na luz. Você precisa se libertar. Você precisa andar na verdade. Você precisa sair da escuridão e vir para a luz. Porque Deus não olha como o homem vê o exterior. Deus olha o seu coração. Deus não vê o exterior. Deus vê o seu coração. Não sei se os irmãos lembram, mas na outra reflexão que eu trouxe, eu falei uma passagem de Provérbios. De tudo que você tem que guardar na sua vida, de tudo que você julga importante e que você tem por precioso e fala, eu tenho que guardar, de tudo, antes de tudo, guarde o teu coração, porque o teu coração é uma fonte de vida. Tudo começa no coração, tudo nasce no coração, tudo procede do coração. Essa desconstrução desse eu que as pessoas veem que não é o eu que realmente sou, o processo de desconstrução é um processo lento, ocorre em etapas e só começa a acontecer quando você vai tomando a consciência de si mesmo. Quando você olha para o espelho e fala, esse senhor aí, é isso, é aquilo outro. Essa senhora aí que está no espelho, a verdade é essa. E você vai tomando a consciência, na medida que vai tomando essa proporção da consciência de si mesmo, e da vontade de Deus para a sua vida, e essas duas coisas, a consciência de si mesmo, e a vontade de Deus para a sua vida, essas coisas vão se misturando, vão se alinhando, aí você começa a viver uma verdadeira vida. Aí é você, segundo a vontade de Deus. Às vezes, para desconstruir esse eu que as pessoas veem que não é o eu que de verdade eu sou, né? Às vezes você tem que dar alguns passos para trás. Sair daquela bolha, sair daquela pressão, sair daquelas imposições, dar uns passos para trás e observar como que se tivesse de fora de tudo aquilo.
esse é um dos pontos de partida para que você viva o eu que realmente você é e as pessoas vejam o eu que realmente você é. O mesmo eu que Deus vê. O mesmo eu que Deus vê. Porque Deus olha o coração. Deus não olha aparência. Deus não olha como o homem vê. Na religião, nós somos ensinados ao contrário. Na religião, nós somos ensinados a reprimir as nossas vontades. Na religião, nós somos ensinados a reprimir as nossas angústias. Na religião, nós somos ensinados a reprimir as nossas fraquezas. Eu não posso mostrar as minhas fraquezas. Eu tenho que vestir aquela camisa. Eu sou forte. Na religião, nós somos ensinados a reprimir as nossas limitações, a engolir o choro. A engolir o choro, seja lá por qual motivo. Na religião, muitas das vezes nós somos ensinados a reprimir quem eu sou, de verdade. Porque se cria uma ideia de que se eu sou quem realmente eu sou, eu vou ser reprovado por Deus e condenado ao inferno. Na religião, muitas das vezes e na maioria das vezes, você é ensinado a ser quem você não é, a reprimir quem você é. Eu quero afirmar com você algumas palavras que já foi dita há muito tempo atrás. Nada do que eu estou falando é novidade. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Vou só molhar o bico aqui, tá, irmãos? Abre aí, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. E depois, Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Mas vamos devagar. Hoje está bem quente, né, irmãos? Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. A religião reprime quem você é. Olha o evangelho. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso convinha que em tudo, falando a respeito de Jesus, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, pode socorrer os que são tentados. Jesus, homem, amém? Jesus como homem, em tudo ele foi tentado semelhante a cada um de vocês, semelhante a cada um de nós. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar isso? Em tudo. Não é em algumas coisas. Jesus como homem, carne e osso, em tudo ele foi tentado semelhante a cada um de nós,
Repito o que eu falei em alguns sermões atrás. Hoje, a estimativa são 7,8 bilhões de pessoas na Terra. Em tudo que é tentação, que se possa passar por essas 7,8 bilhões de pessoas que agora estão vivas na Terra, em tudo, ele foi tentado semelhante a cada uma dessas pessoas. Então, enquanto a religião reprime, o próprio Deus em carne, Jesus, o homem, foi tentado em tudo aquilo que a religião fala para se reprimir. Por quê? Para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote, para que com fé, com esperança na salvação, possamos nos achegar diante de Deus, e no tempo oportuno, sermos socorridos por Deus. O convite é, irmãos, e continua sendo: vem para a luz. Que o eu, que as pessoas vejam, seja o eu que realmente eu sou, seja o eu que Deus vê que eu sou. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. E o coração é fonte de vida. Para terminar, irmãos, a minha oração, por mim e por todos que passam na minha vida, a minha oração é que Deus nos dê graça, Deus nos dê sabedoria, para não vivermos segundo as expectativas de terceiros, dos outros, que as pessoas tenham o nosso respeito, mas que possamos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer quem somos nós de verdade, para que o eu que as pessoas veem seja o eu que realmente eu sou, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Essa é a minha oração por vocês e por mim e por todos. Que nós não vamos chegar um dia e falar assim, por uma exigência da sociedade, por uma exigência de terceiros, eu fiz isso e aquilo outro, para ser alguém. Aí quando você chega lá e se torna alguém, você fala, eu não sou ninguém. Que paradoxo, mas acontece. É mais comum do que você pensa, e você pode estar no meio desse processo, ou qualquer um de nós. Então essa é a minha oração. Deus nos dê sabedoria, nos dê uma consciência livre, para que possamos enxergar como Deus vê, porque Deus enxerga o coração, não a aparência. Amém, irmãos?